Eu quero te mostrar nesse vídeo como descontos dados no seu produto, sem estratégia e sem o conhecimento da matemática, podem impactar muito a sua margem e, por consequência, impactar o seu lucro. Para isso, nós vamos utilizar essa planilha, que é uma planilha de precificação aqui do Excel Genial. E caso você se interesse pelo conceito da planilha de precificação, o link para adquiri-la está aqui na descrição do vídeo. Basicamente, antes de entrar no conceito do desconto dado de forma equivocada na venda, eu vou te mostrar rapidamente o que essa planilha faz. Essa planilha faz a precificação completa de um negócio. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma precificação de pizza. Nós temos essa receita de pizza e eu consegui traduzir isso aqui para dentro da planilha. E a planilha já me falou que eu tenho que vender essa pizza a determinado valor, que aqui nesse caso está sendo de R$50, de acordo com os inputs, os dados que eu coloquei. Essa precificação já leva em conta uma margem desejada de lucro em cima do valor da venda, ou seja, se eu colocar, por exemplo, 20%, que é um valor bastante indicado aqui nesse caso, eu sei que quando eu vendo a R$ 61,47, que é o preço de venda que ele está me colocando, eu vou ganhar 20%. Então, essa margem de lucro é de acordo com o que você informa a planilha, ela vai chegar no preço de venda. Além disso, outros elementos, como por exemplo, custos fixos do seu negócio, como aluguel, IPTU, condomínio, custos variáveis, como imposto, maquininha, taxa de cartão, comissão, que impactam percentualmente o valor de venda. Tudo isso vai ser repassado na precificação. Então essa planilha faz todo esse trabalho de inteligência e de precificação para você chegar num preço de venda seguro para o seu negócio. Depois você pode também, dentro da planilha, cadastrar os materiais que você vai usar lá para criar o seu produto. Então, por exemplo, aqui no caso de uma pizza, que pode ser qualquer coisa, mas no caso eu estou colocando uma pizza, você informa quais são os produtos, as matérias-primas, os materiais, coloca a quantidade de referência e o valor referência de compra. Então, por exemplo, a farinha, 1.000 gramas é R$5, o ovo, 12 ovos dá R$15. Então, você insere os dados aqui para que quando você precifique e mude, por exemplo, algum custo, você vem aqui, altera e toda a precificação já vai alterar contemplando esse novo valor. E aí, com esses dados, você vem aqui, insere o que compõe esse seu produto, fala a margem que você quer, quantas unidades esse lote produz, né? Porque às vezes você faz uma receita que dá para 5 vezes, você vem aqui e coloca 5 e aí ele vai quebrar isso por produtinho, te trazendo o valor que você tem que vender aquele lote individual e o lote total. Então todas as informações são possíveis e você tem também a precificação com o custo conhecido. Nesse caso aqui, quando eu falo de juntar diversos materiais, eu não sei o custo daquele negócio que eu estou fazendo, então você entra com os dados aqui. Só que quando for algo de revenda, por exemplo, uma camiseta que eu comprei, eu já conheço o preço dela, você insere aqui o custo, insere a margem, ele vai fazer também a precificação para que você tenha essa segurança, esse valor correto para chegar no valor de venda. Então, voltando, nós vamos, depois de ter visto a planilha, que pode te ajudar muito na precificação dos seus negócios, nós vamos entender um pouquinho o impacto do desconto que você dá sem estratégia no seu negócio. Então, olha só, entenda e parta da premissa que nós estamos fazendo precificação de uma pizza aqui. Então, inserir todos os itens que vão, todos os materiais, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer negócio. Você insere os materiais, ele já calcula o valor de custo e já calcula o preço de venda. Nesse caso aqui, eu descobri que para cobrir o meu custo fixo, o meu custo variável, a margem que eu quero, eu tenho que vender a pizza a R$ 61,47. Pronto, já cheguei com o valor de R$ 61,47. É o que eu vou vender a pizza. Então, o meu preço de venda, eu vou até jogar numa aba ao lado para a gente entender um pouco o impacto que você teria com relação ao desconto. Eu vou, ó, R$ 61,47, vem aqui, preço de venda. Esse é o valor original, sem desconto nenhum. R$ 61,47, pega os custos envolvidos, que são esses aqui, custo variável, custo fixo e custo do produto. Basicamente, custo variável é aquele que você perde percentualmente a cada venda, que você inseriu aqui. Custo fixo é um rateio de cada venda que eu faço, eu separo um pouquinho para dar conta de pagar aquele custo fixo que você informou aqui. E o custo do produto é o custo da mercadoria, né? O custo de matéria-prima para eu fazer essa pizza deu R$ 35,50. Quando eu somo tudo isso dá R$ 49,17, me dá uma margem de lucro de R$ 12,29, dá 20% em cima do valor original. Aí vamos supor que você quer dar um desconto, então você está vendendo a pizza, você vai fazer uma promoção, putz, estou precisando fazer uma promoção aqui para chegar numa determinada meta de venda do mês, vou dar um desconto de 10%.
Não, de 15%, melhor dizendo. Vou dar um desconto de 15%. Se é R$ 61,47 o preço de venda, para calcular o desconto de 15%, que é esse valor aqui que eu até deixei na célula, você tem que fazer a seguinte conta: 1 menos 15%, que vai dar 85%, vezes o valor original. Então, olha só, você vai vender a pizza R$ 52,25. R$ 52,25 e era R$ 61,47. Se eu fizer, ó, 61,47 menos 52,25 dá 9,22, que é o desconto que a pessoa levou. 9,22 dividido pelo valor original, 15% de desconto. É exatamente o que você proporcionou de desconto. Esse é o primeiro ponto que você tem que estar atento. Por quê? Quando você dá 52,25 de desconto, o seu custo do produto não muda. Vai ser 35,50 ainda. Ó, vou colocar aqui 35,50. O valor do custo fixo é sempre um percentual em cima da venda. E o valor do custo fixo vai cair. Antes, para cada venda, para a venda dessa pizza que você fazia, você abatia 7,53 do custo fixo. Agora é só 6,40. Então, esse é um ponto de observação. O percentual de custo fixo vai se manter, você vai abater menos nessa venda daquele montante de custo fixo. Você vai ter que vender mais. Óbvio, você dá um desconto para vender mais. Se você dá um desconto porque alguém está chorando e quer simplesmente o desconto, não é interessante. Então você dá para vender mais, para trazer volume, para fazer aquela venda que você possivelmente não faria. E aí com isso você vai conseguir ter mais parcelas de custo fixo, mesmo que menores, para bater aquele valor. Se isso não acontecer, se o volume não vier, você vai fazer uma quantidade de vendas que você faria antes com um valor menor de custo fixo. Essa diferença vai sair da sua margem. Você vai lucrar menos porque você não vai ter dinheiro para pagar aquele custo fixo. Antes estava bonitinho aqui na planilha. Você resolveu dar desconto e isso pode impactar o seu negócio. O custo variável não é preocupante, porque ele incide em cada venda. Ao diminuir o valor aqui, vai diminuir o valor também. Então, olha só que interessante. Nesse caso, os meus custos totais são de R$ 47,12. E você vendeu a R$ 52,25. Você ganhou só 5,12. Caiu pela metade, menos da metade, a sua margem de lucro e o percentual foi para 9,8%. Então olha só que coisa, hein? Primeira coisa, você tem uma margem consideravelmente menor. É a mesma coisa de você vir aqui na precificação e ao invés de botar 20%, colocar 9,8%. Vai dar quase os 52,25 que deu, né? Porque esse 9,8 aqui é 9,81 alguma coisa, né? Tem um valor quebrado. Então, você está precificando com uma margem muito menor para fazer a venda a 52,25. Não é inteligente. Então, o primeiro ponto de observação é a sua margem cai consideravelmente. E se espreme, os custos fazem um aperto na sua margem de lucro e você sai perdendo no fim, porque isso sai praticamente da sua margem de lucro. Segunda coisa, o percentual de custo fixo, como eu te falei, ele vai se manter na receita, só que ele vai abater um valor menor. Então, aquele custo fixo que você estava projetando em cada venda, abater um pouquinho para cobrir esses 12 mil aqui de custo fixo que você tinha, já vai ser um valor menor. Então, você vai ter que fazer mais vendas para que você consiga bater o valor. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro insight que eu te dou aqui em complemento a essa informação da planilha tenha um preço de venda intermediário para desconto. Então, você precisa saber que eu tenho um preço cheio. Eu vou dar um desconto aqui. Dando esse desconto, eu vou ter um novo preço de venda. Essa nova margem é adequada? Se sim, você chegou num preço de venda ok, num preço de venda ajustado. E é isso que eu vou te ensinar agora nesse vídeo. Então vamos supor, você tem um preço de venda original de R$ 61,47 que te dá uma margem de 20%. Aí você quer saber o seguinte, eu quero saber qual que é o preço que eu tenho que vender para que quando eu der um desconto, por exemplo, de 15%, eu chegue nesses mesmos 61,47. Esse preço de venda é o seguinte, igual a esse valor sobre 1 menos 15%, ou o valor de desconto que você quer dar. Você vai dividir o valor de venda final que o cliente vai pagar depois do desconto por 1 menos o valor de desconto que você quer dar. Quer dar 15%? 1 menos 15% é 85%, que é o 100% menos 15%. Quer dar 20%? Você vai dividir por 80%, que é 100% menos 20%. E aí esse valor seria R$ 72,31. O que acontece com R$ 72,31? O cliente quer um desconto de 15%. E você vai dar um desconto de 15% para ele. Então, o preço que ele vai pagar é esse vezes 1 menos esse cara aqui. 61,46, que é o preço de venda que te garante uma margem de 20%. Ah, mas eu acho isso meio ruim, eu acho isso
um pouco complicado, porque o meu cliente ele já sabe que o meu valor é de R$ 61,47. O que eu faço? Eu não posso vender a R$ 72,31, porque aí o cliente já sabe que, nesse caso, o preço é R$ 61,47, só que se eu mantiver o R$ 61,47, eu vou ficar com uma margem de 9,8, não é bom. Então, o que você vai fazer? Você vai definir uma margem intermediária. 20% é o cheio, 9,8% é o vazio, partindo desse preço aqui de desconto. Define uma margem intermediária. Eu vou colocar uma margem de, por exemplo, vou inserir aqui, margem de 16%. Eu vou querer ganhar depois do desconto 16%. E aí, o que você faz? Volta aqui na planilha, coloca a margem de 16% e vê a qual preço você tem que vender para conseguir uma margem de 16%. É 57,48. Esse 57,48 você anota em algum lugar. Você vai vir aqui e vai colocar 57,48, que é o preço de venda que deu aqui. E aí eu vou fazer aquele mesmo cálculo que eu tinha feito para chegar no preço de venda cheio para 57,48. Então eu vou pegar 57,48, dividir por 1 menos o desconto que você vai dar. Eu tenho que vender a 67,62. Se eu vender a 67,62, que é esse valor, quando o cliente pegar o desconto de 15%, ele vai ter um desconto de R$ 10,14. Um menos o outro me dá um preço de venda de 57,48. Com o preço de venda de 57,48, eu garanto a minha margem de 16%. Então, nesse caso, você colocou um preço bacana para o cliente, abriu mão de margem, mas de forma inteligente. O melhor do cenário seria calcular para chegar nesse valor de lucro de 20%. Caso não seja possível, defina um patamar intermediário, use a planilha para saber qual que tem que ser o preço de venda e com isso calcule o valor final para você finalmente chegar no dado de venda necessário. Então, o que eu te mostrei aqui hoje, o impacto do desconto na precificação. Se você não souber dar desconto, vai impactar o seu resultado. Ponto. Para isso, você precisa dar desconto de forma estratégica e nada melhor do que ter uma planilha bastante inteligente que vai facilitar essa análise de margem para você. Esquece calculadora, esquece cálculo impreciso, esquece cálculo na mão. Tudo isso vai prejudicar o seu negócio. Tem uma planilha de precificação bastante inteligente como essa para que você consiga ter uma visão ampla do seu negócio e tomar decisões com a segurança que o seu negócio precisa. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Caso tenha se interessado, a planilha está disponível para aquisição no link na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.